Olá, seja bem-vindo. Eu sou Stephanie Godoy, sou professora de História da Arte e destinei esse espaço para que a gente possa discutir um pouquinho sobre algumas questões desse assunto. Para esse primeiro vídeo, vamos retomar um pouquinho sobre conceitos fundamentais e uma pergunta que, mesmo no século XXI, é uma pergunta que ainda está bem forte nas discussões sobre esse assunto. O que é arte? Bom, sempre quando em alguma roda de discussão, em sala de aula, quando a gente joga esse tema, cada pessoa dá alguma resposta diferente. Algumas pessoas situam que é expressão, é comunicação, é meio de produzir coisas belas, é produção artística, e é aquilo que a gente sempre conversa. Todas as respostas estão corretas. Não existe uma definição científica sobre o que é arte. Bom, o que nós sabemos é que a arte faz parte, ela anda junto com a cultura, é uma manifestação. A arte sempre vai ser pontuada como manifestação, porque para existir arte precisa da intencionalidade de alguém na sua produção, então precisamos de pessoas que façam essas produções, tá? Então sempre vamos partir que a arte é uma produção humana, então aí a gente já começa a ter um caminho legal. E esse tipo de produção acontece desde a pré-história, desde os primórdios mais antigos, né? Então, quando a gente começa a entender ali no período da arte rupestre, lá no Paleolítico Superior, o homem já começa a produzir algumas manifestações artísticas. Então, por esse meio, a gente vai ver várias produções artísticas, vários meios de produções, e elas são bem diferentes entre as pessoas. Isso vai variar bastante do local que é produzido, de quem a produz e como é produzido e o tempo também que ela acontece. Então, por esse motivo, a gente faz um estudo bastante aprofundado dentro da história da arte. Bom, então, nos próximos vídeos nós vamos acompanhar um pouquinho sobre esses períodos da história da arte, começando desde a pré-história até a arte contemporânea, até os dias atuais. E o que é a história da arte? A história da arte é o estudo baseado nessas manifestações e como elas aconteceram com o tempo, como elas foram modificando com o tempo, ok? O que é importante a gente entender dentro do estudo da história da arte? A gente começa ali com os povos antigos, né? Então, as manifestações antigas dos povos, as manifestações artísticas dos povos antigos, ela está mais relacionada a fatores culturais. Então, aí a gente entra na Grécia, são os povos gregos que têm a intencionalidade do fazer artístico, que têm a ideia da belo, da beleza, o conceito de beleza, até que a gente vai caminhando, passando por algumas modificações e a gente chega no Renascimento. Então, assim, esse mercado de arte, essa comercialização de arte que a gente conhece, então ali, a ideia de movimento artístico, de produção, partindo do capitalismo. Então, o artista produz, ele assina, ele diz que é a obra dele e ele comercializa esse produto, tá? Então, até a ideia de mestre, de artista, a gente começa a entender do Renascimento para frente. E isso vai se modificando com o tempo, de acordo com o passar dos anos, a gente vai entendendo que um movimento nega o anterior e muitas das vezes pega a influência no movimento do passado ainda, mas o importante é que tanto o conceito de arte como o conceito de história da arte, então a gente vai falar sobre produções humanas e quais são essas intenções, quais são os materiais que são utilizados, por que são produzidas, qual é o reflexo que isso tem na sociedade, como a sociedade encara a produção artística. A gente tem o discurso hoje em dia muito forte de dizer o que é e o que não é arte. Então, parece que tem aquela ideia que a arte, para ser arte, tem que ser uma arte boa, mas o que é levado em consideração para esse objeto ser considerado uma arte boa? Existe arte boa? Existe essa arte que é ruim, né? Então, isso é um julgamento esse é um julgamento extremamente subjetivo, porque isso vai variar muito do que cada indivíduo encara, entende e aceita por ser ou por não ser arte. Dentro da história da arte, o importante é não criar julgamentos, mas sim entender, mas sim vivenciar
buscar essas referências do que foi feito no passado, do que foi feito por outras pessoas. O julgamento existe, ele é algo pessoal, é algo subjetivo, mas quando nós permeamos dentro dos caminhos da história da arte, é muito mais importante a gente tentar observar aquilo que foi produzido, qual o reflexo naquela sociedade em questão. Bom, encerro o primeiro vídeo por aqui, espero vocês no próximo. Um beijo, até mais!